Muito boa tarde aos dois, sejam muito bem-vindos. Vamos falar da gestão da crise e também das presenciais mais à frente, mas começando pela gestão da crise da catástrofe que infelizmente afeta o nosso país. Miguel, este governo está com dificuldade em encontrar alguém competente para comunicar na pasta da administração interna. E faço-te esta pergunta porque, efetivamente, reconhecemos as dificuldades que tem evidenciado Maria Lúcia Amaral, mas antes também já tinha havido Margarida Blasco, que foi também substituída. É, de facto, um problema a pasta da administração interna neste governo? Bom, boa tarde às duas, boa tarde também a quem nos ouve e vê. Em primeiro lugar, obviamente que este é um acontecimento extremo, que podia acontecer a qualquer governo, de qualquer cor política e partidária, e há que elogiar o governo por estar, em nome de todos nós, a fazer o máximo possível para debelar esta crise. Mas o governo está apenas a agir em reação a um fenómeno. E podia, se calhar, ter agido relativamente mais rápido, principalmente prevenindo este fenómeno. Nós estamos a viver um... Como é que se conseguia prevenir um fenómeno desta magnitude? Então, vamos por fases. O IPMA preveniu isso. Preveniu isso com vários dias de antecedência relativamente a esse comboio de depressões que iam assolar o território português. Nós já em 2018 tivemos um fenómeno semelhante com o furacão Leslie, que depois se transformou numa tempestade tropical, e já na altura foi possível declarar logo esse estado de alerta, adotar medidas como, por exemplo, cancelamento de comboios, cancelamento de eventos desportivos, cancelamento de eventos culturais, proteção das infraestruturas. Nós, obviamente, vamos viver nos próximos anos, é bom que as pessoas se convençam disso. Apesar de haver alguns negacionistas relativamente às alterações climáticas, essa emergência climática está aí e está-nos a bater à porta, ainda mais porque somos um país atlântico com uma grande costa marítima e, portanto, é normal que estes fenómenos extremos se repitam. Agora, sinceramente, eu acho que o Governo não preveniu o suficiente. E, aliás, eu devo dizer o seguinte, pela boca morre o peixe. Porque Luís Montenegro fez uma campanha inteira a dizer deixem o Luís trabalhar. Depois disso, quando foi questionado sobre se apoiava ou não apoiava António José Seguro para candidato a Presidente da República, diz que está focado em governar. Mas depois nós não conseguimos ver essa governação, essa coordenação política. E, aliás, quando as pessoas fazem declarações, por exemplo, em 24 de outubro de 2017, Luís Montenegro, a propósito dos incêndios de Pedrógão Grande... Portanto, era na altura António Costa, Primeiro-Ministro? Disse o seguinte de António Costa, é um tecnocrata de mediana categoria, e depois acrescenta, um dia havemos de voltar a liderar o governo, mas nessa altura esse governo não vai existir para evitar que exista o vosso, vai existir para cuidar da vida das pessoas e, sobretudo, para não falhar como este falhou, dizia Luís Montenegro em outubro de 2017. Em 18 de agosto de 2022, já líder do PSD, dizia não se tente distrair as pessoas. Não me agrada nada que nos andem a vender que estamos num ano atípico de vagas de calor. O que não é correto é dirigir para aí e disfarçar o que correu menos bem. Ou seja, nós temos que ter a consciência de que estes problemas são problemas que qualquer governo vai enfrentar. Mas, manifestamente, o governo não se preparou. O governo não garantiu que as populações eram alertadas, porque não basta, vamos falar, por exemplo, em cultura de prevenção, não basta a Proteção Civil enviar-nos a todos um SMS a dizer vai haver uma tempestade durante a próxima noite. É importante que seja explicado às pessoas o que é que têm que fazer. É importante que expliquem às pessoas que têm que entaipar lojas, que têm que entaipar vidros. É preciso que o Estado tenha, por exemplo, suportes para colocar dunas de areia, blocos de areia nas praias, evitando esse primeiro impacto das tempestades. Por exemplo, a praia de Vieira de Leiria foi absolutamente destruída porque não houve prevenção e nós temos que ter essa capacidade. E, portanto, sinceramente, este governo está a correr atrás do prejuízo. Cecília Meirelles, de facto,
está a correr atrás do prejuízo, como advogou aqui o Miguel Prata Roque? Podiam ter feito mais até ao nível da prevenção? Boa tarde. Eu, antes de mais, gostava de lembrar que isto, infelizmente, ainda não acabou, porque nós parece que estamos a fazer um balanço de uma situação que está terminada. Infelizmente, a situação não está terminada. Continua. E prevê-se que continue durante 1 ou 2 semanas. E, portanto, ela ainda é muito grave e há muitas pessoas para quem a vida está muito longe de ter retomado a normalidade. Portanto, essa era a primeira coisa que eu gostava de dizer. Eu acho que durante uma situação de emergência é importante manter as cadeias de comando e manter alguma serenidade. E depois fazer um balanço, que sim, acho que tem que ser exigente e rigoroso. Mas no durante, eu acho que é a desautorização permanente e o questionamento permanente, parece-me que pode ser perturbador. Eu deixava aqui algumas perguntas. Eu não acho que o Governo tenha prevenido mal. A pergunta que eu deixo é a seguinte. Primeiro, era ou não possível, não estou a falar do comboio de tempestades e dos ventos fortes, era ou não previsível um fenómeno tão inusual como este, porque eu acho que eu recebi, como imagino que todas as pessoas que moram aqui na região de Lisboa tenham recebido na terça-feira uma mensagem a alertar para o furacão, eu não interpretei no sentido de imagens que eu vi de pessoas que ficaram sem teto. Eu não interpretei que aquilo pudesse acontecer. Aliás, a mensagem dizia: siga as instruções das autoridades, e ao que sei, as autoridades não deram nenhuma instrução específica. Eu espero que, se um dia estiver em risco, como estiveram algumas pessoas e como algumas aconteceu, dos telhados voarem, que haja outro tipo de alertas. A minha pergunta é se era esperado ou não que isto acontecesse. Eu acho que estas perguntas vão ter que ser respondidas com serenidade quando isto terminar. Da mesma forma, acho que nos primeiros momentos a coordenação aqui é da Autoridade Nacional da Proteção Civil. E eu não digo isto para desresponsabilizar o Governo, porque acho que, em última análise, esta autoridade responde perante o Governo. Agora, é importante que haja aqui uma autoridade centralizada. Esta cacofonia de palpites que se ouviu de toda a gente a dizer vamos fazer, vamos acontecer, em algum sentido, até dos próprios ministros, acho que não devia ter acontecido. É importante que haja uma autoridade. Se há coisa que a pandemia demonstrou é que, quando há uma pessoa a mandar e quando há uma cadeia de comando estabelecida, as coisas funcionam bem. Mas parece que gostava de ter visto isso aqui. Ouvido muitas vozes por parte acho que do temos Governo. Ouvido, acho que houve. Nós estamos a meio de uma campanha eleitoral e, portanto, houve uma enorme politização de um acontecimento que eu acho que deve ter consequências políticas, mas depois de ter terminado. Não é possível gerir uma emergência... Mas mesmo da parte do próprio Governo, Cecília? Eu acho que o Governo devia ter deixado claro, do ponto de vista comunicacional, que havia uma autoridade, que é a Autoridade Nacional de Proteção Civil. E essa autoridade, no limite, pode responder perante a Ministra da Administração Interna e perante o Primeiro-Ministro. Acho que devia ter deixado claro que há esta cadeia de comando. E acho que isso não ficou evidente. Da mesma maneira que acho que é razoável, eu espero, e nenhum de nós está livre que isso aconteça, como é evidente que, se me acontecer a mim, como aconteceu a vários portugueses, ficar sem água, sem luz, essas coisas podem acontecer, é preciso que se perceba, mas se há coisa que trouxe segurança, por exemplo, durante o apagão, foi ter havido uma maneira de comunicar, que foi a rádio, e ter havido uma voz a dizer: não esperem que a luz seja reposta nos próximos tempos, isto vai demorar no mínimo 10 horas, vai demorar no mínimo 12, 24, mas que haja alguma sensação de que o Estado está presente e que, no caso da emergência, que está ali alguém... Mas essa sensação de segurança e também até de confiança, para juntar outra palavra a esta a vossa análise, foi passada por este Governo ao longo destes dias? A partir de determinada altura, sim. No primeiro e no segundo dia, eu acho que não. E acho que houve aqui uma falha de quem tem que a passar. Quem tem que a passar não me parece que seja o Governo. Quem tem que a passar é a Autoridade Nacional de Proteção Civil, porque é ela que está a coordenar e há um centro de comandos e há uma cadeia de comando. Aquilo que se sentiu é que no início a ideia que dava era quase que as notícias estavam a chegar primeiro do que a Proteção Civil, e isso nunca é bom, não é evidente. Miguel, há pouco falaste sobretudo na questão da prevenção. Achas que o Governo devia ter feito mais e melhor, mas em relação à reação do Governo? Bom, em relação à reação, a Lei de Bases da Proteção Civil diz que há 3 estados de emergência: o estado de alerta, o estado de contingência e o estado de calamidade. O estado de calamidade só pode ser decretado
pelo Conselho de Ministros, mas pode ser antecipado por um despacho do Primeiro-Ministro e da Ministra da Administração Interna. Como eu tentei explicar aqui, havia indícios suficientes e o IPMA, que é a Autoridade Nacional Meteorológica, tinha dado de certo ao Governo, como deu publicamente, informações de que se aproximava um risco dessa sucessão de tempestades, de depressões atmosféricas que se aproximavam no continente. Depois, a Ministra só convocou a reunião que aprova o Plano de Emergência Nacional, que o operacionaliza 5 dias depois de se ter verificado a ocorrência. Isto para mim é absolutamente inimaginável. E, portanto, sinceramente, parece-me que este Governo, do ponto de vista da reação a catástrofes, isso já se verificou relativamente ao combate aos incêndios, já se verificou relativamente ao apagão e volta a verificar-se agora. Agora, eu sinceramente, há coisas que eu acho que nós, enquanto país, temos que enfrentar rapidamente e algumas delas implicam opções. Por exemplo, é importante que os regulamentos municipais de urbanização exijam a existência de calhas técnicas para que sejam enterradas linhas de comunicações e linhas elétricas. Ouvi hoje, e com agrado, a Ministra do Ambiente a falar sobre a necessidade de enterramento das linhas elétricas, seja as de baixa e de média, mas também as de alta e de grande tensão. Mas, sinceramente, esse é um processo que nós temos que fazer rapidamente. Nós temos que aproveitar as catástrofes para fazer isso. Porque um dos problemas neste momento é que nós já tivemos um PIB a crescer... E aproveitámos 2017 para fazer isso, e recordo-me que dos incêndios do Pedrógão e depois mais tarde na região do centro, 4 meses depois. Julgo que aproveitámos... Não, porque na altura estávamos a discutir o Ciresp e, curiosamente, continuamos a discutir o Ciresp. Estamos a discutir exatamente, estamos a detectar exatamente. Mas há uma questão que eu não percebo, que é o seguinte: existe legislação comunitária que instituiu o roaming europeu, ou seja, nós hoje em dia circulamos no espaço da União Europeia e não pagamos roaming porque utilizamos o nosso operador, que é substituído por um operador local em qualquer outro país da União Europeia. Era possível também em Portugal legislar no sentido de que, quando falha um dos operadores, se o meu operador de comunicações falha, eu posso utilizar em roaming um outro operador nestas situações de emergência. Eu não percebo porque é que não se faz isso. Porque, tecnicamente, isso é possível fazer-se. Também, vamos lá ver, nós temos que discutir um bocado sobre o que é que vamos fazer relativamente às infraestruturas críticas do país. Nós temos, por exemplo, o Gabinete Nacional de Segurança e o Centro Nacional de Cibersegurança num edifício na Rua da Junqueira, em Lisboa, que está em leito de cheia e que, em caso de um terremoto e de tsunami, ficará completamente inoperacional. Sim, está muito próximo. Temos também em Lisboa, nós temos aqui um risco sísmico, por exemplo, em Lisboa, e todos os servidores informáticos do Estado e da Administração Pública estão situados em Lisboa. Há cerca de 20 anos discutia-se sobre se esses servidores deviam ser deslocados para a Cova da Beira, para evitar, no caso de um grande cataclisma, de um terremoto, Portugal não ficasse sem comunicações. E vamos continuar a discutir essas mesmas Nós, de governo para governo, discutimos os temas, mas os temas não são resolvidos. Deixa-me só terminar um outro aspecto. A questão dos materiais de construção e das técnicas de construção utilizadas nos edifícios. Obviamente que os regulamentos municipais de urbanização têm que estabelecer essas novas metodologias para resistir a estes fenómenos climatéricos. O problema é que eles vão encarecer o preço de construção. Ainda mais. E nós já temos o preço da habitação a subir 16,1%. Portanto, estes compromissos são compromissos muito importantes e nós temos que discutir todos nos sítios certos, em vez de estarmos a discutir lateralidades. Eu acho que estas discussões são todas muito importantes, mas depois da emergência e da catástrofe estarem resolvidas. Neste momento, depois eu acho que das pessoas conseguirem recuperar alguma dignidade, que ainda não conseguiram. As únicas comunicações que são imprescindíveis e importantes neste momento são as comunicações que têm a ver com reposição de bens essenciais e abastecimento de bens essenciais. Eu acho que é isso que é, e eu se fosse, vejo o Governo estar concentrado nisso agora, vejo que está a ter uma comunicação que é lógica e sequencial acerca disso, acho que ela devia ter existido desde a primeira hora e acho sobretudo, e esta é uma opinião muito própria, eu acho que as cadeias de comando são importantes. Numa situação de emergência é preciso haver alguém a mandar e, portanto, desse ponto de vista, eu concentrava as coisas na Autoridade Nacional de Proteção Civil. Porque, desse modo, reconhece há uma lógica nisso. Se nós começamos a dispersar, depois, mesmo estas coisas que eu vi, porque já alguém telefonou, já não telefonou, mas, quer dizer, nós temos um sistema de urgência que está baseado em quem é que tem o telemóvel de quem, mas que é isto?
Eu não vejo mal nenhum que o Primeiro-Ministro e os membros do Governo falem com os Presidentes de Câmara, até acho muito bem. Mas a lógica do funcionamento de um sistema de emergência não pode ser esta, não tem lógica que seja esta, não faz sentido nenhum. E, portanto, eu não quebrava essa lógica de proteção civil. Agora, acho que ela precisa, depois disto, acho que precisa de uma revisão séria, porque, de facto, vamos dizer as coisas como elas são. Acho que ficou evidente que nem todos os meios que nós tínhamos à nossa disposição chegaram da maneira mais rápida possível às pessoas que deles precisavam. Acho que isso foi evidente. Vamos falar muito rapidamente das presidenciais. Cília, agora começo por si. Toda esta catástrofe tem, no fundo, colocado a campanha das presidenciais em segundo, terceiro plano. Fala-se muito pouco sobre aquilo que vai acontecer no próximo domingo. Teme algum tipo de consequências, exatamente porque este assunto saiu completamente do topo da agenda? Eu não sei o que vai acontecer no domingo, ao contrário de muitas pessoas que acham que já sabem o resultado. Eu não sei o que é que vai acontecer no domingo. Acho que podem acontecer muitas coisas, até porque os incentivos para as pessoas irem votar, do meu ponto de vista, não têm sido nenhuns e, portanto, é normal que... Mas a Cília vai votar? Eu vou votar, sim. Não, sim, eu não mudo ideias com facilidade. Mas porquê que isto que está a acontecer teve muito impacto na campanha? Porque não está a haver campanha. Já a pré-campanha foi mais ou menos um vazio de ideias com muitos candidatos. Agora ficamos reduzidos a 2 candidatos. Da última vez que nós tínhamos tido segunda volta em Portugal, o país... Eu era criança nessa altura e eu tenho memória dessas eleições. O país partiu ao meio. Eu duvido que alguma criança que esteja a viver isto daqui a 40 anos vá ter memória, mas acho que não vai. Tenho muitas dúvidas, porque se calhar vai ter memória desta tragédia dos últimos dias, mas não propriamente da campanha eleitoral. Porquê? Porque não está a haver esta divisão. E os candidatos, curiosamente, fazem campanha com os assuntos do dia. Qual foi o assunto do dia? Foi este, e, portanto, eu acho que tentaram demonstrar quais são as diferentes formas que têm de transformar a Presidência da República em oposição ao Governo, cada um à sua maneira. Eu acho que a campanha eleitoral foi mais ou menos isto. Um de uma maneira bastante mais vocal e mais histriónica e outro de uma maneira bastante mais institucional, querendo mostrar que está a dar voz às populações, mas ambos fazendo um claro aproveitamento político. Mesmo António José Seguro acha que tem feito um aproveitamento político da catástrofe? Acho que fizeram ambos um aproveitamento político da catástrofe, mas não sei se é possível fazer uma campanha eleitoral e estar isto a acontecer e não haver uma óbvia consequência. Portanto, nem isso também não me parece particularmente chocante. Aquilo que eu acho é que não está a haver propriamente uma campanha de ideias ou de grande confronto, mesmo já tendo havido o debate. Acho que está a ser um bocadinho uma continuação de uma campanha bastante morna. E desse ponto de vista, o que é que isso incita? A que as pessoas não vão votar? Não é evidente. Miguel, é o teu maior temor? O facto de poder haver eventualmente no domingo uma desmobilização, tendo em conta que de facto é esta catástrofe que nos ocupa nesta altura? Bem, assim, a desmobilização é má para a democracia e é má para os 2 candidatos. Eu, aliás, às vezes ouço analistas dizerem que a desmobilização penaliza António José Seguro, mas pode penalizar qualquer um dos 2 candidatos. Por exemplo, também pode mobilizar o eleitorado de André Ventura, uma vez que percebe que a eleição está resolvida e pode não o tirar de casa para votar. Eu estou preocupado é saber se estas pessoas que neste momento estão a passar grandes dificuldades, estão a sofrer, se têm condições ou não têm condições de exercer o seu voto. Isso, para mim, é um aspecto importante. Quanto à questão da campanha presidencial, eu acho que ela não se está a centrar sobre temas nesta fase. Não sei se podia fugir a esta catástrofe, mas eu acho que ela se está a centrar no modelo de exercer a presidência. E, manifestamente, o candidato André Ventura está a demonstrar que, se fosse presidente, exerceria a função de líder da oposição a partir do Palácio de Belém. E António José Seguro está a demonstrar que não quer ser um presidente passivo, quer ser um presidente propositivo. E eu percebo aquilo que a Cecília está a dizer, mas julgo que a apresentação de propostas e de soluções alternativas que depois foram acolhidas pelo Governo em Conselho de Ministros, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas para reagir a esta situação, muitas delas tinham sido antecipadamente propostas por António José Seguro. Obviamente que qualquer pessoa que domine o sistema de proteção civil e o sistema de proteção social poderia apresentar propostas idênticas, mas julgo que António José Seguro tem tentado demonstrar qual é a sua função enquanto presidente. Eu acho que isso é importante e as pessoas têm 2 modelos alternativos de presidência. Alguém que é filmado de, sobretudo,
rodeado por fãs a carregar garrafas de água, ou alguém que, pelo contrário, está a tentar contribuir com respeito pelas populações para que os problemas sejam resolvidos. Mas também está Julgo que há alguma diferença. Não é? Portanto, ambos estão a criticar o governo. Eu espero que estejam de gabardine. Eu espero que estejam com gabardine com a chuva que está. Eu é que não costumo carregar garrafas de água quando estou de sobretudo. Muito obrigada aos dois.